Muitas pessoas investem rios de dinheiro em treinamentos, cursos, seminários e não conseguem transformar isso em resultados efetivos. Como então transformar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente sabe em resultado? Como colocar isso em prática para gerar resultado? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, antes de falar em como, de fato, a gente coloca em prática, né? Como colocar em prática e gerar resultados em cima daquilo que a gente aprende, eu queria falar que existem dois grupos de pessoas. E é bom a gente entender isso, porque esse episódio não vai servir só para você que tem dificuldade de aprender, vai servir, eventualmente, para alguém da sua equipe que tem dificuldade de colocar em prática aquilo que aprende. Então, sabe aquela pessoa que você ensina, mas que a pessoa não faz? Ou que você paga até um treinamento, um curso, e ela não coloca em prática aquilo que aprendeu e você fica imaginando que, será que eu joguei dinheiro fora? Ou às vezes é até uma coisa que você tem medo, né? Tenho medo de investir em treinamento e isso não gerar resultado. Você pode estar certo e você precisa entender os fatores que estão envolvidos na diferença entre você aprender alguma coisa, você saber alguma coisa e você gerar resultado em cima daquilo que você aprendeu. Porque lembra, tudo é sobre gerar resultado, sobre o esforço, sobre o investimento feito. Então vamos entender que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são naturalmente limitadas para aprender. E pessoas que gostam de aprender, que não apresentam limitação, que gostam de aprender. E você deve estar pensando, será que esse tipo de limitação ela é fisiológica? A pessoa não tem capacidade de aprender? E não é sobre isso. Porque capacidade de aprender todo mundo tem. A não ser que você tenha algum problema neurológico, né? Algum problema físico que te impeça de aprender, alguma deficiência específica. Se você não tem nenhuma deficiência diagnosticada, você não tem nenhuma dificuldade de aprender. Então, na verdade, a gente vai entender aqui o que impede alguém de aprender e mais, o que impede alguém de colocar em prática. Então, é desse tipo de limitação que a gente está falando aqui. Só que, antes de tudo, existe a limitação pelo aprendizado. Então, existe um grupo de pessoas que tem uma limitação natural. Essa limitação natural pode dizer respeito a duas coisas diferentes. O primeiro a pessoa ela não sabe que não sabe. É interessante a gente falar sobre isso, que muitos dos conhecimentos que existem não nos são disponíveis simplesmente porque a gente não sabe que eles existem. Então, antes de decidir aprender alguma coisa, você tem que saber que aquele conhecimento existe, porque senão você não consegue nem tomar a decisão de aprender. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria hoje sobre metaverso. Eu até já tinha ouvido falar em multiverso lá nas séries da DC Comics ali. Agora, metaverso era uma coisa que eu não conhecia. Era um termo que eu não conhecia, era um tema que eu não conhecia. E é um tema relacionado à realidade virtual, à construção de um avatar e de você viver uma realidade virtual. Meio Matrix esse negócio, né? Mas é exatamente isso. Existem empresas que estão trabalhando nisso, grandes empresas de tecnologia estão trabalhando na construção de metaversos. Eu não sabia que existia, eu não podia pesquisar sobre, eu não podia aprender sobre esse tema. A partir do momento que eu sei que isso existe, eu posso decidir, quero saber mais sobre isso ou não. Ou mais ainda, isso pode impactar na minha vida profissional, no meu negócio ou não. Na minha vida particular ou não. Então, uma vez que eu sei que isso existe, eu posso tomar a decisão se eu quero aprender ou não. Agora, eu posso acreditar que eu não preciso aprender mais nada sobre um determinado tema. Então, eu posso ser aquele tipo de pessoa que fala assim, não preciso aprender mais nada sobre liderança, já sou um expert nesse assunto. Isso é uma limitação, isso me limita automaticamente. É por isso que eu não tenho esse tipo de atitude, muito pelo contrário. Eu sei que quanto mais eu aprendo,
maior vai ser a minha capacidade de descobrir coisas novas. Então eu preciso estar aberto a coisas novas o tempo todo. Então, se eu penso dessa forma, então eu não estou no grupo das pessoas que estão limitadas a aprender. Agora, se eu acho que eu já aprendi, que eu já sei o suficiente, que eu não tenho mais nada a aprender, automaticamente, tudo que você tentar me ensinar, eu vou desprezar. Essa informação não vai nem ficar retida no meu cérebro, porque eu não considero aquela informação relevante para mim. Então, para eu aprender alguma coisa nova, aquilo tem que ser importante. Se alguém está me passando uma informação que eu acho que não é importante, eu vou esquecer isso no curto prazo. Isso nem vai para a minha memória de longo prazo. Então, é uma limitação natural ao processo de aprendizagem. Agora, existem pessoas que gostam de aprender. Pessoas como eu, talvez como você, que está aqui ouvindo esse podcast. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você está no grupo das pessoas que gostam de aprender, que estão abertas a aprender coisas novas e querem receber informação e utilizar isso no seu dia a dia. E talvez você até goste de aprender, mas você tem dificuldades em colocar em prática. Então tem pessoas que gostam de pegar, aprender e colocar em prática. Gostam e conseguem fazer. Tem pessoas também que gostam de aprender só para dizer que sabe. Então pessoas que gostam de acumular conhecimento. Elas gostam de aprender simplesmente pelo fato de poder discutir sobre assunto, debater sobre assunto, um grande teórico sobre várias coisas. Ela gosta de aprender, gosta de, ok, tá tudo bem. Então são pessoas que gostam de aprender, mas não gostam de colocar em prática, ou até não têm oportunidade de colocar em prática, ou tem medo de colocar em prática. Então, é interessante você perceber que essa questão de que só quem aprende de verdade é quem coloca em prática. Então, se você não coloca aquele assunto em prática, aquilo que você aprendeu em prática, em algum momento você vai esquecer daquilo. Por quê? Porque o aprender está no fazer. A gente só aprende verdadeiramente aquilo que a gente usa, que a gente põe em prática. Porque é no processo de colocar em prática que está realmente a fixação daquele conhecimento. Então você aprende adquirindo conhecimento, mas você aprende muito mais. E você aprende verdadeiramente quando você coloca aquilo em prática. Quando você transforma conhecimento em habilidade. Então tem pessoas que gostam de aprender, mas não colocam em prática. Muito bem. Entendido isso, entendido que você tem que entender se a pessoa quer aprender e se ela gosta de aprender e colocar em prática, né? Ela não gosta de aprender só para acumular conhecimento, né? Só para se tornar ali, existe até um termo, né? Obesidade de conhecimento. Inclusive é uma coisa que é uma coisa preocupante, porque tem gente que acha que nunca sabe o suficiente para colocar em prática, o que é uma grande inverdade. Se você aprendeu alguma coisa, você é capaz de colocar isso em prática. Agora, se você aprende alguma coisa e acha que precisa continuar aprendendo, e você acredita que você nunca está preparado, aí você não vai gerar resultado com aquilo. Você está gastando tempo, energia, dinheiro e não está gerando retorno sobre aquilo que você está aprendendo. Cuidado para não cair nessa armadilha do conhecimento. É um outro termo que é utilizado. Então, obesidade mental ou armadilha do conhecimento. Cuidado para que você não caia nesse tipo de armadilha. Muito bem. E o que impede alguém de colocar as coisas que aprende em prática? O que impede uma pessoa de aprendeu, foi lá, fez o curso, leu um livro, às vezes é uma formação, uma graduação, mas não coloca aquilo em prática? O que impede? Antes de você entender como colocar, você precisa entender o que te atrapalha, o que te impede. Né? Muita gente acha que quer ir direto para o como, né? Faz isso, receita de bolo. E aí não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque não compreendeu quais são os sabotadores ali, quais são as interferências que acontecem quando você tenta colocar alguma coisa em prática. Então vamos entender que basicamente o que te impede de colocar algo em prática é algo chamado insegurança. E aí você pode falar assim, não, eu não sou uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura é aquela que tem insegurança para fazer várias coisas. Mas você pode ter uma insegurança específica sobre um determinado tema, sobre uma determinada ação. Isso é uma coisa natural. Isso faz parte. Se você lembra, quando você quando era um bebezinho, claro que você não lembra, né? A gente nem lembra dessas coisas, mas a gente sabe, principalmente olhando os nossos filhos, quando você é um bebezinho, você começa primeiro a engatinhar.
E antes de tomar coragem para levantar e tentar andar, você precisa ganhar confiança, né? De que você engatinhar você já sabe. Então, um processo natural, existe uma insegurança natural de você começar algo novo. Sempre que você vai fazer uma coisa nova, é normal, é natural que você se sinta inseguro. Agora, existem duas motivações dessa insegurança. E é legal também que você entenda que existem duas coisas que deixam pessoas inseguras em fazer determinada coisa. Primeira coisa é autoconfiança. Falta autoconfiança. Se falta autoconfiança, você vai sentir insegurança. O que é autoconfiança? Autoconfiança é você saber o que e como fazer. Se você nunca fez, é natural que você tenha uma insegurança relacionada à autoconfiança. Será que realmente eu aprendi aquilo? Será que realmente eu sei como fazer aquilo? E se surgir alguma coisa inesperada que eu não estou... Então, o fato de você não fazer, não saber como fazer, atinge a sua autoconfiança. Do mesmo jeito que se você já fez isso várias vezes, você sabe dirigir, você se sente confiante de pegar um carro e dirigir. Por quê? Você já dirige há muitos anos, você já fez isso repetidas vezes. Quando você faz isso repetidas vezes, você sabe que você sabe. E isso te gera autoconfiança. Se você tem, quanto maior a sua autoconfiança, menor a sua insegurança. Muito bem, então autoconfiança é uma das causas da insegurança. E a outra causa? A outra causa é autoestima. Autoestima é diferente de autoconfiança. Autoestima é você acreditar que é capaz de fazer alguma coisa. Então, uma coisa é, eu sei que eu sei fazer, mas eu não acredito em mim. Você já fez, ainda assim você não acredita que é capaz de fazer. Por exemplo, você já falou? Você sabe falar, não sabe? Você sabe falar. Então, se você tiver que participar de uma reunião e falar com algumas pessoas, você sabe falar. Você pode ser até que você saiba falar para muitas pessoas. Então, você consegue chegar e falar para muitas pessoas. Fazer um discurso, fazer uma palestra, pode dar um comunicado na sua empresa. Então, você é capaz de fazer isso. Agora, se te chamarem para fazer uma palestra só para autoridades em determinado assunto aí do seu segmento, da sua área de atuação. Muito bem, você foi convidado para dar uma palestra e só vai ter autoridade. Por exemplo, se você é advogado, você vai dar uma palestra para juízes. E aí? Como é que fica o seu sentimento nessa situação? Tem gente que, não, peraí, será que eu sou capaz de falar para juízes? Será que eu sou capaz de falar para diretores? Será que eu sou capaz de falar para grandes empreendedores? Não é uma questão de saber falar, você sabe falar. Você tem confiança para falar, você sabe falar, você sabe fazer, você sabe dar uma palestra. Mas será que você acredita que você é capaz de fazer aquilo para a autoridade? Tem muita gente que diante de autoridades ou diante de algum nível de dificuldade começa a duvidar de si mesmo. Isso é um processo inconsciente. Pouquíssimas pessoas têm consciência de que isso está acontecendo. Normalmente pessoas que já trabalharam o seu autoconhecimento. Diversas formas, a gente vai falar logo aqui sobre como desenvolver isso, mas autoestima é uma coisa que implica diretamente na redução da confiança, ou seja, no aumento da sua insegurança. Então lembra, eu sei fazer, mas eu não acredito que eu posso. Isso é autoestima. Quando você acredita, e aí tem muita gente que acontece isso, a gente estava conversando hoje, tem gente que passou por isso, tem experiências como essa. Pô, você estudou, se preparou e na hora você não conseguiu executar. Não conseguiu fazer uma prova, fazer um concurso, por exemplo. Por que isso acontece? É uma questão de autoestima. Eu estou com uma autoestima baixa, minha estima, né? Então a minha estima está baixa, aquilo que eu acredito sobre mim. Então eu fico achando que acho que não estou preparado. Você tá, mas você fica, como você duvida de si mesmo, você acha que não sabe o suficiente. Acha que não vai conseguir. E se eu não conseguir? O que as pessoas vão pensar de mim? E se eu não conseguir, o que vai acontecer? Como é que eu vou me sentir se eu não conseguir? Então a pessoa começa a rodar esse filme na cabeça. O que vai acontecer se
eu não consegui. E aí ela se perde nesse filme, e aí o nível de insegurança vai aumentando, e aí a pessoa não coloca em prática, não vai para ação. Mesmo que ela saiba, ela não entra em ação. E aí, tem gente até que tem medo de conseguir. E se eu conseguir? Nossa, se eu conseguir passar nesse concurso, nossa, minha vida vai mudar. Eu vou ter que mudar de estado. O meu patamar de vida vai mudar. Eu vou ter outras preocupações. Aí a pessoa começa a ficar em insegurança até com o pensamento, com medo, é o famoso medo do sucesso, né? Se eu conseguir, o que isso vai ser de mim? A gente acha que isso não acontece, mas isso acontece mais vezes do que a gente imagina. E pode ter acontecido com a gente, só que a gente não estava presente para essa situação. Aí a gente arrumou 1000 desculpas para não colocar em prática, mas não sabe que na raiz deste problema está exatamente a insegurança, e às vezes essa insegurança se dá por um problema de autoestima. Então é muito comum você ter esse medo, e aí você não coloca em prática, e aí você aprende e não coloca em prática, aí você faz um treinamento e não coloca em prática, e aí alguém te dá uma instrução e não coloca em prática, aí você contrata um consultor, vai na sua empresa, te fala um monte de coisas, te dá um monte de caminhos, te dá um monte de orientações, e você não coloca em prática. Inclusive essa questão da autoestima foi uma coisa que eu fui buscar quando eu comecei a trabalhar como consultor em 2014. Eu comecei a ver que eu falava para as pessoas o que elas precisavam fazer, mas elas não faziam. E a pessoa contratava um consultor, o consultor dizia o que era para fazer e a pessoa não fazia. Se ela não fazia, o resultado não vinha. E eu ficava chateado com isso, porque para mim, eu sempre acreditei que se a pessoa me contrata, na verdade, se a pessoa contrata um consultor, se ela contrata um profissional especializado, é porque ela precisa ter um resultado em cima daquilo, né? Não é jogar dinheiro fora, né? Então, eu ficava muito chateado quando eu fazia um trabalho de consultoria e a pessoa não implementava aquilo que a gente tinha combinado na consultoria. Eu tinha mostrado por A mais B que esse era o caminho. O caminho é por aqui. Se a gente fizer isso, a gente tem esse resultado. Ok? Ok. Então, vai lá e aplica. A pessoa não aplica. Então, tá aqui a ferramenta. Vai lá e faz. A pessoa não faz. E eu ficava frustrado, porque eu sabia que se a pessoa colocasse aquilo em prática, ela ia gerar resultado. Tem muita gente que não se importa, né? Que está se importando só em vender a consultoria, né? Recebi, se ele colocou em prática ou não, não é problema meu. Mas não é a forma como eu vejo as coisas. Para mim, o trabalho... Inclusive, a minha motivação para dar consultoria, mentoria e coaching, ela está diretamente relacionada à pessoa conseguir resultado em cima daquilo. A minha alegria é ver o resultado gerado a partir daquilo que eu fiz, que eu contribuí. Então, exatamente por isso é que eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, eu comecei a estudar o cérebro humano, por que as pessoas não fazem, o que falta, como é que é esse jogo interno. Foi daí que eu fiz vários cursos, várias formações em programação neurolinguística, em coaching, em hipnose clínica, neurociências, tudo que eu fui estudar, pesquisar, ler, aprender para saber o porquê que as pessoas não colocam em prática. Aí eu acabei aprendendo, me apaixonando por isso, e hoje isso é uma das áreas onde eu dou consultoria e é um dos motivos pelos quais as pessoas me procuram como coach executivo, como mentor empresarial. Então, lembrando então, autoestima e autoconfiança, os dois grandes empecilhos para alguém colocar algum aprendizado em prática e gerar resultado com isso. Muito bem, agora você já entendeu, né, quais são as causas? Como é que a gente resolve, né? Como é que eu resolvo, Dalton, o problema da autoestima? Vamos começar pela autoestima. Bom, eu vou te perguntar, a pergunta, na verdade, a resposta a esta pergunta vai depender de alguns fatores, mas de principalmente 2 fatores. Você quer resolver o seu problema de autoestima em muito tempo ou em pouco tempo? Por que eu pergunto isso? Lembra, nunca tem uma solução só para um problema, né? Existem diversas soluções para os problemas, e quando a gente está falando de cérebro humano, existem caminhos diferentes que você pode trilhar, né? Então, se você quer resolver, você tem tempo, né? Se é uma coisa assim, não, a minha autoestima não é um grande empecilho para mim. Deixa eu entender aqui que eu não estou colocando em prática, o meu problema é mais autoconfiança. Então eu quero, Dalton, me fala sobre autoconfiança. Beleza, então autoestima você até pode querer melhorar, mas não é assim uma prioridade. Você não entende, não percebe, e tá tudo bem, sua percepção pode estar incorreta, mas você entende que você não precisa trabalhar isso não é uma prioridade na sua vida.
Muito bem. Se está falando de alguém da sua equipe, você pode entender também. Preciso que essa pessoa aprenda, né? Preciso que essa pessoa se desenvolva. E eu quero que isso aconteça em pouco tempo ou em muito tempo. Né? É um trabalho de longo prazo, eu quero preparar essa pessoa para daqui a 2 anos ela assumir uma função nova? Beleza, muito tempo. Preciso que ela assuma uma função nova em 3 meses? Pouco tempo. Então, em muito tempo, o que você faz para você desenvolver, aumentar a sua autoestima, se você tiver tempo suficiente para isso? Estuda. Aprende. Começa a estudar, a buscar informações e acumular essas informações para que você compreenda o que impacta na sua autoestima. Então você pode, por exemplo, fazer cursos. Existem cursos relacionados à compreensão da sua própria mente, cursos, por exemplo, de inteligência emocional. Então eu quero entender, a inteligência emocional, dos pilares da inteligência emocional exatamente é você adquirir autoconhecimento. Né? Aumentar, né? Autoconhecimento todo mundo tem, mas é aumentar o seu autoconhecimento. Então vou procurar cursos, né? Vou procurar cursos que trabalhem o aumento da compreensão da minha própria mente. Você quer um exemplo? Um curso de programação neurolinguística. E aí tem vários cursos, vários níveis, né? Para cursos de programação neurolinguística. Existe mais ou menos que um parâmetro global. Lá tem o Practitioner, tem o Master Practitioner. Então você tem lá alguns níveis para você estudar programação neurolinguística, por exemplo. Né? Um exemplo, né? Para você compreender como é que funciona a sua mente, a relação ali entre razão, emoção, ação, sentimento, como é que funciona aqui dentro do seu cérebro. Legal, então você tem tempo, né? Um curso aí de Practitioner em PNL, por exemplo, ele vai demorar de 3 a 6 meses. Né? Se fizer um intensivão, você faz aí em 10 dias, uma semana, 10 dias, daí depende do quanto você está disposto a estudar por dia, né? Mas é um treinamento ali e você vai ter um prazo para você realizar aquele treinamento. Por isso, se você tem tempo, investe nisso. Isso pode ser um planejamento a longo prazo. Você vai, com certeza, compreender melhor e adquirir diversas ferramentas que vão fazer com que você compreenda e ressignifique alguns fatores que podem estar impactando diretamente na sua autoestima. Lembra? A autoestima tem diversos fatores que afetam a sua autoestima. Você precisa compreendê-los e aí agir exatamente aonde precisa agir. Imagina seu cérebro como uma grande máquina, um grande equipamento, tem lá uma série de pecinhas, de chips, de microchips, aí depende, você pode vou fazer aqui uma analogia, né? É um computador, você tem lá um monte de peça e você precisa que aquele negócio funcione bem. E aí você tem que entender como é que é o funcionamento para você saber que eventualmente que peça você mexe para aumentar a velocidade. Eu quero aumentar a velocidade. Onde é que eu mexo? Preciso entender como é que funciona. Uma vez que eu entendo como é que funciona, eu consigo substituir aquela peça por uma peça melhor. É basicamente isso que a gente faz quando a gente começa a estudar programação neurolinguística. Muito bem. Então, uma forma vou fazer um curso, vou fazer um treinamento para isso. Outra alternativa que você tem, se você de repente não dispõe do tempo ou não dispõe dos recursos financeiros necessários para você investir num treinamento como esse, você pode buscar livros, né? Literatura. Eu sempre digo que os livros são uma fonte riquíssima de informação e eu costumo dizer que é uma relação preço-benefício muito bacana, porque um livro custa, sei lá, um livro caro custa R$40, R$50, se você for para e-books é mais barato. Se você gosta de ler no Kindle como eu, você vai pagar um pouco menos. Mas você tem ali bons livros, você consegue ali muita coisa bacana, útil, que você pode aplicar no dia a dia e ter retorno sobre aquilo. É claro que, inclusive, coisas que você aprenderia no curso, claro, se você pegar todos os livros que são base para aquele treinamento, para aquele curso, você, depois de lê-los, vai ter aquele conhecimento. E é óbvio que você tem ali um trabalho de compilar aquilo, de juntar, de conectar aquelas informações. Então, vou dar um exemplo aqui, assim como eu fiz com o curso, um exemplo de um livro muito bacana que eu gosto. É o livro do Shirzad Chamine, chamado Inteligência Positiva. Esse livro também é muito bacana. Ele vai falar ali dos aspectos dos sabotadores que impactam ali na forma como você lida com diversas coisas desafios da sua vida, como é que isso impacta na sua personalidade. É um livro muito bacana, de novo, Inteligência Positiva do Shirzad Chamine. Tudo bem, então, de novo, estuda, né? Tem tempo para estudar, né?
Inclusive, você pode criar um hábito, né? Para estar sempre aumentando a sua autoestima, adquirindo cada vez mais conhecimento. E é óbvio, quando você lê e aplica isso para você, você ganha a habilidade necessária para você ajudar outras pessoas também a se desenvolverem. Então, na verdade, a dica aqui é exatamente isso. Seja criterioso na escolha daquilo que você está consumindo de conteúdo, né? Mantenha sempre esse seu senso crítico ligado, né? Eu, por exemplo, quando eu vou buscar alguma coisa, eu sempre busco referência de pessoas que já leram o livro, por exemplo. Então, eu sempre olho as avaliações do livro, eu sempre olho lá os comentários, eu sempre gosto de pegar, por exemplo, treinamentos e curso a mesma coisa, o que as pessoas que já fizeram curso, procuro pessoas que já fizeram aquele treinamento para saber de fato como aquele treinamento contribuiu para aquela pessoa. E é claro, se você é empresário, por exemplo, eu vou buscar referência de empresários, né? Empresários que fizeram aquele treinamento que tiveram um retorno bacana. Ou pessoas em posição como um grande executivo, qual o resultado que aquela pessoa teve naquele treinamento. E eu sou muito criterioso nessas escolhas. Uma outra forma bacana é exatamente isso, né? Eu pego um treinamento, ou eu ouço um TED, e aí eu achei bacana aquele autor, aquela pessoa, e eu vou buscar referências de livros daquele autor. Ou então eu pego um livro que eu estou lendo e aquele livro faz referência a outros autores, né? E às vezes tem até bibliografia no final do livro, às vezes não tem, aí depende do livro, mas aí opa, isso aqui é interessante, deixa eu aprofundar esse tema aqui. Aí eu vou buscar referência daquele autor para aprender a adquirir aquele conhecimento. Então, são formas que você tem de sozinho, por conta própria, ou com ajuda, quando você estiver fazendo um curso, mas isso leva tempo, né? Claro que isso leva tempo. Quantos livros você lê por mês? Quantos livros você lê por ano? E é claro, você vai pegar ali 10, 20% de cada livro, e já está ótimo, porque esse 10, 20% pode ser muito significativo em termos de resultado, mas demanda um tempo para você trabalhar isso. Aí você pode falar assim, Dalton, não tenho esse tempo todo, não quero fazer um curso de 6 meses e não quero ler os 25 livros que você lê por ano. Beleza, então o que você vai fazer? Em pouco tempo, aí tem que ser um negócio mais direcionado para você. Aí você não tem tempo para aprender todas as teorias e ver daquele universo de teorias o que se aplica para você. Você não tem tempo de estudar todas as pecinhas do computador, como é que elas são feitas, de onde elas vieram, qual o material que faz. Você precisa que alguém vá lá e troque a peça e coloque velocidade. Você precisa que alguém troque a peça e aumente a tua autoestima. Aí o que você faz? Você vai buscar ajuda profissional. Que tipo de ajuda profissional que eu posso procurar se eu identifiquei que eu preciso acreditar mais em mim mesmo? Eu preciso acreditar. O meu problema é autoestima. Eu sei, mas alguma coisa me impede, alguma coisa me bloqueia. Eu tenho algum tipo de dificuldade. E pode ser que meu problema seja autoestima. E eu quero que alguém que me ajude a perceber se é realmente autoestima ou se é autoconfiança. Você vai buscar um profissional para te ajudar. E eu recomendo 2 tipos de profissional, só que eu vou falar só de um. Ou você vai procurar um psicólogo, mas um psicólogo que trabalhe com alta performance, voltado para alta performance. Existem aí, como em todas as profissões, especializações, né? E tem gente que vai focar em trabalhar resolução de problemas, né? Problemas psicológicos. Então a pessoa tem dificuldade, tem problemas psicológicos, ela vai buscar a ajuda de um profissional de psicologia. Ou a pessoa, ela nem identificou, e pode ser, de novo, é uma percepção, porque se você tem problema de autoestima, pode ser que até tenha. E aí o psicólogo, com foco nisso, vai trabalhar essa autoestima. Um outro profissional que vai te ajudar a trabalhar com autoestima é um coach executivo. Aí não adianta você procurar um coach... claro, se você que está me ouvindo aqui é empresário, é executivo, né? Você procura um coach especializado em trabalhar com executivos, porque vai entender a demanda ali do executivo. E o coach, ele tem uma coisa que é muito bacana, ele tem muito foco em resultado, né? Então é um processo que vai ser mais rápido do que um processo de terapia com psicólogo. Não tem dúvida. Não é que um é melhor do que o outro. O coach, ele vai trabalhar muito com base no objetivo principal, no foco, na ação, para conseguir resultado no curto prazo. E é claro que ele não vai trabalhar com a profundidade do que o terapeuta vai trabalhar. Mas, de repente, o que você quer é o resultado. Então, se você quer o resultado, você vai focar só naquele problema, só naquele ali, e o coach vai usar um ferramental
que é obviamente um ferramental que está obviamente envolvendo o autoconhecimento, algumas ferramentas inclusive da programação neurolinguística, para acelerar esse resultado. E aí você vai, obviamente, conseguir ter um crescimento. À medida que você aumenta a sua autoestima, você elimina aquele bloqueio que estava te gerando insegurança, e aí você é capaz de começar a colocar as coisas em prática. Inclusive, um coach é um ótimo profissional para acelerar esse processo de colocar as coisas em prática. Então, ele vai conseguir perceber, e na verdade ele não vai te dar muitas respostas, mas ele vai fazer com que você perceba se o seu problema é autoestima ou autoconfiança e vai te ajudar a identificar e a quebrar as causas, as raízes dessa baixa autoestima ou dessa baixa autoconfiança. Muito bem, legal. Entendeu como resolve o problema da autoestima? Muito tempo ou pouco tempo, você escolhe o caminho que você vai seguir. E o problema de autoconfiança, como é que eu resolvo? Bom, lembrando que o problema de autoconfiança é exatamente falta de prática, né? Você aprendeu, você acredita que você pode fazer, só que mesmo assim você está inseguro. Então lembra, o aprender está no fazer. E aí tem muita gente que aprende um monte de coisa e fica meio perdido, né? Mas por onde eu começo? Então, você tem várias coisas que você gostaria de fazer na sua empresa. Fez um curso lá, uma pós-graduação, um MBA, e lá você aprendeu um montão de ferramenta, ou assistiu um vídeo, assistiu um TED, fez um curso, sei lá. Você descobriu, né? Você adquiriu conhecimento, descobriu que tem um monte de coisa que você pode implementar na sua empresa. Mas tem um monte de coisa que você não sabe por onde começar. Então o que você tem que fazer? Priorizar. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma coisa para começar. Escolhe uma coisa. Implementa. Na verdade, esse é o grande problema quando você começa a fazer cursos tem muitas ferramentas, muito conhecimento. Às vezes você fica perdido e não sabe como é que vai começar. Então, prioriza. Como é que eu priorizo, Dalton? Você vai fazer primeiro aquilo que vai te dar mais resultado. Então, você vai fazer uma análise. Lembra, já falei de ROI aqui, retorno sobre o investimento. Eu preciso começar com alguma coisa. Daquilo tudo que eu preciso implementar, o que eu acredito que vai gerar mais impacto? O que acredito que vai realmente mudar a cara da minha empresa? O que eu acredito que vai mudar a performance da minha equipe? Então, eu vou começar fazendo isso. Eu vou priorizar. E eu vou implementar aquilo, eu vou colocar aquilo em prática e não vou fazer mais nada novo enquanto aquilo não estiver rodando bem. Ou seja, enquanto aquilo não estiver funcionando, você não vai começar outra coisa. E tem gente que tem dificuldade, né, em focar. Quer começar a fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Não termina nada nunca. Então, foco é fundamental. Então, priorizou, escolheu uma ordem, foca naquilo. Eu vou fazer isso funcionar e funcionar bem. E eu não vou fazer mais nada enquanto eu não tiver extraído dali o resultado daquela ação, daquela prática, daquele conhecimento que eu adquiri. Apareceram dificuldades. Sim, vão aparecer dificuldades. Vai buscar a solução. Vai buscar a solução. E tem gente que assim, encontrei uma dificuldadezinha aqui. Vou começar outra coisa então. Não! Lembra, foco. Se você já priorizou, se você já identificou que aquilo vai gerar resultado, vai até o fim. Se encontrar dificuldade no meio do caminho, vai buscar a solução para resolver aquele problema. Se precisar buscar ajuda, vai buscar ajuda. Se precisar ler mais um livro, vai ler mais um livro. Se precisar contratar um especialista, contrata um especialista para te ajudar. Mas não para até colocar aquilo em prática. Se você começar a dispersar sua energia, sua atenção, você não vai conseguir gerar o resultado. Ou vai gerar um negócio meia boca, né? Implementei isso aqui. E aí o resultado que trouxe? Não vi resultado não. Mas peraí. Então você adquiriu um conhecimento, você entendeu que aquilo precisava ser aplicado na sua empresa, porque você viu que gerava resultado, aí você fez uma análise, priorizou aquilo, implementou e não gerou resultado, tá errado, né? Tem alguma coisa errada, alguma coisa se perdeu no meio do caminho, porque você decidiu implementar exatamente porque gerava resultado. Se você não consegue ver o resultado que foi gerado, alguma coisa ficou errada no meio do caminho. Olha, provavelmente não ficou bem implementado, refaz, busca ajuda. Por quê? Porque você precisa gerar resultado. Se você desistir daquilo, você vai desistir disso hoje, amanhã você vai desistir de alguma outra coisa, e daqui a pouco o negócio continua tudo do mesmo jeito. Você aprendeu, você pegou tudo aquilo que você aprendeu, jogou na lata do lixo,
seu tempo, seu dinheiro e pior do que isso, aquele conhecimento estava lá, você poderia ter transformado aquilo em valor e você não o fez, porque você não dedicou energia, foco, você não foi até o fim. Então, termina. Começou, termina. Muito bem. Uma outra coisa nesse processo de começou, termina é, claro, vão ter imperfeições. Claro, vão dar coisas erradas. Claro, não vai ter o mesmo resultado que teria se você já fizesse isso há 3 anos. É claro que uma pessoa que está começando um processo de modelo de gestão, por exemplo, novo, está implementando um modelo de gestão agora, não vai ter o mesmo resultado de alguém que já implementou o modelo de gestão há 5 anos e faz isso repetidamente. Então, já faz parte da cultura das pessoas, né, da empresa, aquele modelo de gestão. Para outras pessoas que estão começando agora, vai encontrar um montão de resistência, vai dar um montão de coisa errada, as pessoas não vão fazer aquilo que precisa, mas você não pode desistir. E aí, uma coisa é, se você ficar achando que você precisa dar mais treinamento e que agora não é a hora e que você precisa aprender um pouco mais, você não vai melhorar o processo. Se você não, a melhoria desse processo vem da iteração, né? Do processo de melhoria contínua. Né? Então, coloca em prática. Né? Começa pequeno e erra rápido. Isso é uma frase que eu li no livro do Kiyosaki, do Robert Kiyosaki. Comece pequeno e erre rápido. Né? Então, eu não sei se é dele essa frase, mas, tipo assim, se você tem que fazer alguma coisa, começa. E se é uma coisa que pode gerar um impacto muito grande, começa pequenininho. Né? Começa pequenininho, testa, vai, faz, vê o resultado, melhora. Quanto mais rápido você começar e quanto mais erros você tiver no começo, maiores são as chances de você ter um resultado final bacana. Então, por exemplo, isso acontece muito em sistemas. Você vai implementar um sistema, né? E aí, antes de implementar o sistema, você faz um monte de teste, né? Ou deveria fazer. E aí, o que você tem que fazer? Testar. O seu objetivo é exatamente descobrir o que está dando errado, o que vai dar errado. E aí, quanto mais reais, né, forem os testes, né, os cenários reais que acontecem no dia a dia, os problemas, as dificuldades que você trouxer para o momento do teste, menores são as chances de você descobrir problemas quando isso estiver rodando. A maioria dos problemas em implementação do sistema, inclusive, acontece porque as pessoas não testam direito. E não testam direito porque não desenham os cenários de teste direito. Mas isso é outro assunto. Bom, então começa pequeno e erra rápido. Inclusive tem uma história do Robert Kiyosaki, que ele conta, né, que ele precisava aprender a vender. Um caso clássico aqui do que a gente está falando aqui. Ele identificou que para ser um empreendedor bem-sucedido ele precisava aprender a vender. Estava ali no processo de desenvolvimento dele. E aí o que ele fez? Para aprender a vender, o que eu tenho que fazer? Ele escolheu um método de aprendizado que eu vou para a prática. Vou arrumar um emprego de vendedor. Então ele já foi direto para a prática. Nenhum conhecimento. Vou direto para a prática. Começou a praticar. Então ele começou a trabalhar na área de vendas de copiadores. Estava começando a aparecer, tinha sido recém-inventado lá a copiadora, estava sendo divulgado, estava se tornando uma coisa comum e ele era vendedor da Xerox. Ele foi vender copiadora. E é aquele processo de venda corporativa, você deve conhecer como é que é, você tem que ligar, tentar descobrir quem é a pessoa, quem é o comprador daquela empresa, quem é que toma a decisão, marcar, ir lá fazer uma visita, apresentar, levar folder, aquele venda de equipamento padrão, né? Naquela época ainda não tinha redes sociais. Então ele ia lá, e aí você já tinha várias etapas. Primeiro você tinha que conseguir descobrir quem era a pessoa. Aí depois você tinha que conseguir agendar a reunião. Aí depois você tinha que, no dia da reunião, conseguir que a pessoa te recebesse na data agendada. Porque às vezes você ia e a pessoa não te recebia, você ficava lá, tomava um chá de cadeira. Depois você tinha que convencer a pessoa a comprar a máquina. Ou seja, eram várias etapas, né? Processo comercial. E aí, o que aconteceu? Ele tinha péssimo resultado, ele era o pior vendedor. Tinha um ranking, lá os melhores recebiam prêmios, viagens e tudo mais, e o Kiyosaki era o pior de todos. Então ele ficava lá na rabeta, era o penúltimo ou último vendedor em termos de resultado. E ele estava meio frustrado, né? Aí eu entrei nessa profissão para aprender a vender e meus resultados me dizem que eu sou um péssimo vendedor, não está funcionando esse método. E aí, numa conversa com o pai rico, né? Que na verdade é pai de um amigo dele, que meio que apadrinhou ele, era o mentor dele, ele conversando com o mentor dele, o mentor dele fala assim, que você está errando devagar demais, você tem que errar mais rápido. Ele, como assim? Você tem que errar mais rápido. Quantas visitas você faz por semana?
Cara, é difícil, porque eu tenho que, até eu chegar na parte que eu apresento de fato o produto, eu ainda tenho que agendar e marcar e ir. Não dá para fazer mais do que 2 visitas por dia ou 3, porque eu tomo chá de cadeira, nunca é na hora que eu programei. Ele falou, pois é, então quantas visitas você faz efetivamente por semana? Ah, faço lá 3, 4 visitas por semana, 5. Ele falou, pois é, mas é muito lento, né? Você fazer 5 visitas por semana, você vai demorar muito tempo para você ficar bom nisso. Então você tem que fazer isso, errar mais rápido. E aí ele, puta, como é que eu erro mais rápido, né? Como é que eu bypasso isso? Ele começou a fazer assim, não, posso treinar isso de outro jeito. E aí ele foi vender, ele se voluntariou para trabalhar numa, acho que era uma creche, uma organização lá que cuidava de crianças, para conseguir doação. Então, de noite, depois que ele já tinha terminado o expediente, ele chegava em casa e fazia um terceiro turno lá, pegava e tinha lá uma lista de telefones, ligava para tentar convencer as pessoas a fazerem uma doação lá para aquela entidade. Muito bem. Quando ele fez isso, ele começou a ter oportunidade de errar dezenas e dezenas de vezes por dia. Por quê? Porque cada ligação era uma abordagem de venda. Eu estava vendendo a ideia da pessoa ajudar a comprar ali a ajuda, né? Você estava vendendo a ideia e a pessoa tinha que contribuir com a grana. Então, ali ele teve a oportunidade de começar a melhorar a capacidade dele de argumentação, de comunicação, de fazer com que a pessoa tomasse a decisão de fazer a doação. E ali, dezenas e dezenas de ligação todas as noites, ele começou a ficar muito bom nisso. Ele estava treinando ali rejeição, ele estava treinando ali a frustração da pessoa que não atendia, a frustração da pessoa que desligava o telefone na cara dele. Uma série de coisas que ele estava treinando ali, que ele não estava de fato treinando enquanto vendedor de copiadora da Xerox. E aí o que aconteceu? A performance dele começou a melhorar nesse trabalho voluntário e isso acabou se desdobrando para o trabalho dele como vendedor da copiadora, porque ele entendeu, ele compreendeu, ele foi adquirindo conhecimento prático de como abordar, de como convencer, de como fazer a pessoa tomar decisão, como é que usar toda a argumentação comercial para conseguir alguma coisa. O que aconteceu? Um tempo depois, ele se tornou o vendedor número 1 da Xerox. Foi lá receber uma premiação lá numa viagem, sei lá, pro Havaí, num super resort e tudo mais. E aí, quando ele recebeu essa premiação, ele falou, pronto, agora eu sou bom nisso. E agora eu aprendi isso. Ou seja, está no fazer. Então, erra rápido. Então, testa, avalia, melhora, faz de novo, porque, o aprender está no fazer. Muito bem. E quanto mais você sabe, maior a sua autoconfiança. Quanto maior a sua autoconfiança, mais fácil é de você eliminar a insegurança e colocar aquilo que você está aprendendo em prática. Por fim, algo que também ajuda muito na autoconfiança é você buscar um mentor, né? Então, como é que eu faço para resolver um problema de autoconfiança? Se eu não sei fazer, se eu nunca fiz isso antes, ou se eu não tenho respostas para aquilo, se eu não sei como é que eu vou colocar aquilo em prática, e muitas vezes é assim, né? Você faz uns cursos aí que você aprende só a teoria, né? Ou você aprende a prática no mundo perfeito, né? A prática no mundo perfeito é diferente da prática real, né? É a mesma coisa do inglês falado no cursinho de inglês, o inglês falado por um americano no noticiário ou no rádio. É completamente diferente, você deve ter percebido isso. Então, na vida real, as coisas são diferentes. Então, tem curso que não prepara. Aliás, a maioria dos cursos, né, não prepara para a vida real. Então, você saiu lá com conhecimento, com uma receitinha de bolo, só que quando você implementa aquilo, puta, falta um monte de coisa. E agora, o que eu faço aqui? A minha situação é diferente. Então, uma das formas de você aumentar a sua autoconfiança é você buscar um mentor. E aí, o que o mentor vai te ajudar? O mentor vai exatamente te mostrar caminhos e te mostrar como você resolve problemas que vão acontecer no dia a dia. E ele vai fazer isso para você, né? No curso você estava lá com 50 pessoas na sala de aula. E se você não fez aqueles cursos online, tem 500 pessoas. O mentor ele vai ajudar você diretamente no seu negócio com aquela dificuldade que apareceu naquele dia. Então, ele vai, dentro de um programa de mentoria, e você vai trazer o que você precisa, né? Obviamente, quais são as prioridades, o mentor vai te ajudar a te colocar em ação, te dando caminho, te dando suporte para você enfrentar a dificuldade. Então, ele, inclusive, se ele for um bom mentor, ele vai inclusive antecipar. Pode acontecer isso, isso e isso. Nesse momento você faz assim, 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 ou faz assim, assim, assado. Então, ele mostra os caminhos com base na experiência. Já falei aqui, já tem um episódio aqui que diz qual é a diferença entre um mentor, entre mentoria e coaching.
entre mentoring e coaching. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, procura aqui no podcast, que tem um episódio que eu falo especificamente sobre a diferença entre mentor e coaching. Então, mas o mentor é aquela pessoa que vai te dar orientação, ele vai te ajudar. Beleza, já sei isso tudo, já ouvi falar, agora eu quero implementar isso na minha empresa, mas eu nunca fiz, então estou me sentindo inseguro porque eu nunca fiz. Não é uma questão de eu não duvido da minha capacidade. É um caso clássico de autoconfiança, não tem problema de autoestima. Até porque, muitas das vezes, o empreendedor já superou esse medo lá atrás da autoestima, né? Porque ele já fez, já construiu, já tem alguma coisa. Então, às vezes ele precisa de um mentor, alguém que vai ajudar ele a colocar aquele conhecimento na cabeça dele em prática e mais vai ajudar ele a resolver problemas que vão acontecer durante a implementação daquilo. Então, uma outra alternativa é para você fazer isso com uma ajuda, né? E aí você pode fazer isso antes ou quando você já está lá no meio do problema. Eu estou lá no meio do problema e agora não sei o que eu faço. Mas procura um mentor que vai te ajudar também a sair daquele problema, a enxergar, ter uma visão diferenciada daquela situação. Por quê? Porque já tem experiência, já viu isso outras vezes. Muito bem! Então agora você já sabe como trata a autoestima, como eu resolvo o problema da autoestima, como eu aumento a minha autoestima, como eu aumento a minha confiança, a minha autoconfiança. E agora você não tem mais desculpa para não colocar em prática tudo aquilo que você pode colocar em prática, tudo aquilo que você já aprendeu. Isso, obviamente, serve para a sua equipe também, né? Se a sua equipe tem potencial, mas não está fazendo as coisas acontecerem, de repente, uma das coisas que se faz, inclusive uma coisa normal que se faz, você contrata um coach executivo para ajudar aquele profissional a se desenvolver, ou um mentor para ajudar a se desenvolver. Ou você contrata o Dalton, que já faz esses dois papéis em um, e faz mentoria, coaching, em cada momento ele avalia o que é mais eficaz e já resolve ali aquela situação. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode conversar comigo. Se você quer, por exemplo, pensar ou desenhar um plano de desenvolvimento para você ou para sua equipe, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Você pode mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, @daltonribeiro.oficial. Você pode mandar uma mensagem para mim lá no LinkedIn. Procura lá Dalton Ribeiro no LinkedIn, você vai me encontrar. E você pode ali tirar suas dúvidas ou desenhar um plano personalizado de desenvolvimento para você ou para os líderes da sua empresa. Vai ser muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para você e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.